canal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, seu noob! Como vai você? Bem-vindo ao canal e vamos falar de marketing digital. Mais uma pergunta hoje de um grande companheiro lá companheiro tá parecendo até o Lula, né? Aí fica fogo, mas um cara lá da mentoria me fez esta pergunta: como ter paciência para falar o tempo todo a mesma coisa? Nessa mentoria que eu estou inserido, eu peguei e perguntei ao pessoal: pessoal, me falem aí dúvidas, temas que vocês possam ter, que eu possa trazer aqui e que possa agregar para vocês de dúvidas sobre lançamentos em geral. E aí ele me trouxe essa bendita: como que eu vou ter a paciência para falar o tempo todo a mesma coisa? Bom, e aí eu vou desenvolver isso aqui para tentar ajudar ao máximo não só ele, assim como você que está me assistindo, beleza? Então, o tema é o seguinte: realmente, no lançamento você tem que ficar repetindo muito a mesma coisa, mas não só em lançamento. A primeira ideia que eu queria te passar é que isso é uma coisa generalizada do digital, beleza? As pessoas que levantam certa bandeira, elas repetem todos os dias as mesmas coisas. E digo mais, as pessoas que mais têm resultado são as que mais repetem mais vezes a mesma coisa, beleza? Dito isso, a gente vai olhar agora primeiro para os motivos possíveis de você estar repetindo exatamente a mesma coisa e estar se cansando com isso, está te sugando, você não consegue, né, tá estressando muito, beleza? Então são 3 motivos possíveis que eu mapeei e eu vou apresentar eles nesse vídeo inicialmente, e depois a gente vai ter um segundo olhar sobre a perspectiva da audiência. Você vai entender melhor por quê, beleza? Então vamos, motivos possíveis. Hoje eu estou craque no Scale Draw. Mentira, não estou não. Motivos possíveis do seu cansaço sobre a repetição. Você entendeu? Do seu cansaço. É de falar a mesma coisa. Vamos lá. Motivos possíveis do seu cansaço. Em primeiro lugar, eu diria que você pode estar falando tudo muito igual. Exatamente o que quer dizer essa frase mesmo. Você está usando as mesmas palavras, falando tudo do mesmo jeito. Você fez uma decoreba por repetição, que é normal depois que você repete muitas vezes, e você está repetindo, está cansado de repetir. Aí vem outra pessoa, pergunta de novo, você faz igual. Ou você está num longo período onde você faz a mesma coisa, igual um professor de ensino médio, que todo ano tá lá, dando a mesma matéria, falando o mesmo assunto, no mesmo cronograma do ano todo, repetindo e repetindo. Realmente pode ser sim cansativo, tanto no curto prazo, se você está falando tudo muito igual, que é o caso desse número 1, quanto no longo, se você está falando muito igual no longo prazo. Então aí, você é um campeão mesmo. Porque há outras maneiras de se fazer, e a gente já vai chegar nelas. Em segundo lugar, o motivo pode ser que você tem pouca coisa para falar. Então beleza, se a gente olhar o professor, né, de ensino médio que eu dei de exemplo, você tem noção de que ele tem um bocado de conteúdo para passar, beleza? Como a pergunta do amigo foi relacionada a lançamento, né? Lançamento, realmente a gente martela uma única ideia por muito tempo. E isso pode soar que você não tem mesmo muito o que falar, mas tem. O que acontece é que o conteúdo que está ali
pode ser que esteja faltando certa densidade, ele não está denso o suficiente, ele não tem camadas de aprofundamento. Então é como deixa eu pensar, é como devia ser como uma cebola, né? Diversas camadas assim, você vai tirando uma da outra, vai desvendando os olhos e desvendando e desvendando. Mas pode ser que você esteja, eu não consegui pensar numa fruta, uma banana, pronto. É só uma casquinha e tá a banana ali dentro, não tem mais o que desvendar, pronto. Eu tava tentando pensar numa outra fruta. Mas beleza. Então tem essa questão, você pode ter realmente pouca coisa para falar daquele conteúdo por não estar com a densidade, a profundidade daquele conteúdo disponível para você expressar, para você ensinar para quem está te assistindo. É uma possibilidade, um dos motivos possíveis de você estar cansado aí de repetição, beleza? Terceiro motivo, vamos descer um pouquinho. Terceiro possível motivo é que você não está correlacionando assuntos diferentes ao tema em questão. Essa aqui, das três, de verdade, ela é a mais provável, beleza? Porque é a que mais eu vejo acontecer. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que você não está correlacionando assuntos diferentes com temas de questão. Beleza, você tem uma ideia que você tem que martelar lá. Só que o que acontece? Você tem que começar a ver em coisas fora da ideia e fora do nicho, da circunstância em si, e começar a enxergar sua ideia em outras coisas, coisas de fora da caixa. Vamos tentar exemplificar para ficar um pouquinho mais concreto. Se você estuda ali cinema, e aí você entende já mais de filmes, de início você começa a ver mais filmes. Primeiro você começa a ver filmes com outros olhos. Então, por exemplo, você vê um filme não mais na perspectiva de fazer a jornada ali, estar ali presente na história, mas você começa a olhar com um olhar um pouquinho mais de bastidor. Então você começa a ver, cara, o que o diretor estava pensando nessa cena aqui. Cara, olha essa iluminação sombria aqui dessa cena, achei muito maneiro, entendi o que quis fazer aqui, esse contraste aqui ficou maravilhoso. Olha essa fotografia, entende? Você começa a entender mais do assunto e você começa a ver mais daquele assunto através de um olhar de bastidores. Essa é a primeira coisa. Depois você vai começar a ver esse assunto em outras circunstâncias, em outros assuntos do cotidiano. Então, você começa a ver, no exemplo do cinema em tudo. Você vê, sei lá, você tá passando de carro em frente a uma escola, você vê os adolescentes lá, você fala, caramba, o filme, você consegue chegar a uma cena ali de filme de romance de high school, né, de escola, nem sei como é que chama hoje em dia, secundário, não sei. Era ensino médio na minha época. Tô novo ainda aí, pessoal, calma aí. Mas vamos lá. Voltando à linha do raciocínio. Então, você começa a ver cena de cinema em coisas do cotidiano. Você pode ver... Outro dia eu vi um Reels, vou contar essa. Mostrei pra minha noiva até. Era, tipo, pessoas fazendo ceninha de dorama em frente a pessoas que tinham o naipe de que assistiam dorama. Entendeu a ideia? Tipo assim, tinha pessoas na rua sentadas na praça, elas tinham aquela cara de quem assiste dorama. Não me pergunte como é a cara de quem assiste dorama. Mas aí ia lá, fazia a cena, tipo pegadinha, né? Um japinha e um japinha, fogo, mas dois asiáticos iam lá e esbarravam um no outro. Aí um menino e uma menina derrubavam os livrinhos. Aí eles faziam uma cena levantando assim devagarzinho. Aí o menino ajudando, trocando o olhar assim devagarzinho. E aí, o que era interessante, né? Porque é um cenário
supostamente real, era olhar as pessoas de verdade ali, que não estavam na cena, né? A reação delas, né? Aí cobria um rosto, ficava lá assim, meu Deus, é um negócio maneiro de ver. É, mas assim, eu lembrei disso só para fazer essa ponta aí com a questão do cinema em tudo, né? Podia ser duas pessoas normais mesmo que se esbarraram ali e aconteceu uma cena. Claro que foi produzido aquilo, mas poderia ser uma cena que realmente aconteceu naturalmente e a pessoa enxergar isso, a pessoa que já estuda cinema, enxergar isso com o olhar de quem vê cinema em tudo, né? Outro exemplo, não vou me delongar tanto nesses outros, mas nessa mesma questão é o arquiteto que quando entra na casa de um amigo, minha noiva, por exemplo, design de interiores, ela entra nas casas já olhando e falando, cara, vê o ambiente já, como é que ela teria feito no lugar daquele ambiente. O arquiteto ele entra já falando assim, cara, eu sei como é que fez isso aqui, essa parede, e etc, etc. Já começa a olhar, ele analisa ali todo o lar, já imaginando como é que foi a obra, sabe? Essa é a ideia do arquiteto que correlaciona o cotidiano. E tem também um terceiro exemplo, só para encerrar, bem curtinho, é o do educador físico. Então, por exemplo, o educador físico que vê, começa a ver aquela senhorinha do bairro que sai todo dia de manhã para caminhar, ele começa a ver uma certa beleza até na constância daquela senhorinha, entende? Ele vê uma coisa cotidiana com outros olhos. Vamos voltar para você então. 3 exemplinhos, mas veja, talvez você não esteja olhando tudo ao seu redor com um assunto que você domina, você não está fazendo essas correlações. Então, realmente, se você não traz algo sempre de fora para correlacionar para o assunto falado, pode ser que este seja o grande, é mais provável que seja o grande motivo de estar sendo muito repetitivo, você está ficando cansado e se estressando com essa relação de ficando sem paciência para falar da mesma coisa, beleza? 2 horas para falar uma frase, beleza. É isso. Não é só isso, na verdade. Agora a gente vai olhar da perspectiva, como eu falei um pouquinho antes, da audiência, beleza? Então, são coisas para se pensar. Foram os 3 motivos. Perspectiva, vou botar aqui. Foram os 3 motivos possíveis. Agora vamos pensar da perspectiva da audiência no mundo online de hoje em dia, tá? Cara, você tem que lembrar que hoje em dia a audiência, então, perspectiva da audiência, ela é bombardeada de conteúdo o tempo todo, todo dia, beleza? Ela é bombardeada de estímulo e conteúdo o tempo todo. Então, assim, a atenção da audiência, ela está dividida na internet, absolutamente dividida. Veja você mesmo, posso usar até eu como exemplo. Cara, eu vejo muita coisa, não só coisas de trabalho, mas também sou usuário de Instagram e muitas vezes me pego usando bastante. E aí é muita informação, se tu parar pra pensar, tu nem consegue lembrar, depois que tu saiu do celular, tu nem sabe o que tu viu, tu não lembra, beleza? Então tu tá sendo bombardeado o tempo todo de conteúdo, então sua atenção está dividida ali. Então tem este primeiro ponto. Outra coisa que você tem que lembrar é que a sua audiência, ela sempre cresce. Cresce é uma palavra forte, talvez troca, tá? Tá girando, no mínimo, se não tá crescendo, pode até estar diminuindo, mas ela tá sempre girando. O que eu quero dizer é, estão entrando gente nova, sempre tem gente nova o tempo todo. Então,
Você tem que naturalmente repetir, porque tá chegando uma pessoa ali agora, entendeu? É tipo o atendente na loja que tem que falar: posso ajudar? Estamos com a coleção especial de verão, que é, sei lá, esse sapato, esse novo modelo. É uma coisa que você foi treinado para fazer para toda a audiência que entra. E tá entrando já audiência nova toda hora. Normal, muito mais, muito maior isso. Se isso acontece numa loja, muito, muito, muito maior é o número de gente nova que está vendo sua vitrine no digital, beleza? Então tem este ponto. Outro ponto é que seu conteúdo nunca pega 100% da sua audiência. Então, mesmo conteúdo que tu tá repetindo agora, que tu vai repetir 2 dias depois, um dia depois, sei lá, outra hora, cara, aquela pessoa que era tua audiência não pegou o de antes, mas vai pegar o de depois, entendeu? Isso vai acontecer. Então, seu conteúdo sempre está entregando para uma pequena porcentagem da sua audiência. Por isso você tem que repetir, porque não só está girando em gente nova, como está girando nas pessoas dentro da tua própria audiência mesmo. Então, tem que repetir, beleza? E por fim, a audiência, ela é esquecida, cara. O ser humano é esquecido. Isso correlaciona com um bombardeio de informações também, né? Mas pensa só. Ó, se tiver com barulho de WhatsApp aí, peço perdão, tá? Mas vamos lá. Pensa só, cara, a gente esquece o tempo todo. A gente tem que ser lembrado o tempo todo das coisas. Deixa eu ver se eu dou um exemplo concreto, esdrúxulo aqui, de cotidiano, né? Veja, tô pensando, né? Tô procurando alguma coisa que minha noiva sempre fala pra eu fazer. Eu já esqueci, tá vendo? Eu esqueci. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que ela fala pra eu fazer sempre e que eu sempre esqueço de fazer. Cara, não sei, trancar a porta. Trancar a porta aí. Trancar a porta antes de sair de casa. Trancar a porta antes de sair de casa. Tá aí, pronto. Cara, eu esqueço toda vez. Até que um dia, se Deus quiser, eu vou lembrar de trancar a bendita porta. Entende? A gente é esquecido, cara. A gente é esquecido. E eu vou te dar um exemplo prático no digital. Eu tenho uma cliente e a gente está junto há 2 anos já. Vai fazer 2 anos. Cara, eu repito estruturalmente nos lançamentos o mesmo pitch há quase 2 anos, bicho. E a gente fez bastante lançamento. O mesmo pitch. O do detalhe é outro, o prêmio é outro, outra coisa, mas é a mesma estrutura. É a mesma estrutura, é o mesmo pitch. Entende? E vou te dizer, a audiência dela, ela gosta não só de ouvir de novo. Primeiro que não lembra, né? Segundo que quem lembra gosta de ouvir de novo. Terceiro, que tem gente comprando agora que tava lá só assistindo há 2 anos atrás, bicho. Entendeu? Ouvindo a mesma história. Mesma história. Vou finalizar para você com o seguinte. Bruce Lee, uma fala de Bruce Lee, ele falava o seguinte: eu não tenho medo, pode procurar no Google, essa aqui eu anotei. Eu não tenho medo do homem que praticou 10.000 chutes diferentes, mas sim do homem que praticou o mesmo chute 10.000 vezes. No fim, meu amigo, você tem que arranjar um jeito de falar a mesma coisa. Realmente tem que ser repetido, mas de 1000 maneiras diferentes. Isso vai fazer a diferença no teu jogo. Se você ainda não me segue, segue aqui o canal e eu espero te ver numa próxima. Fica com Deus, um abraço.